Bem, feito esse estudo aqui que a gente fez, né, na parte um, agora eu acho que a gente consegue montar, ó, o gráfico dessa função aqui, desse exemplo que eu dei nas raízes. Veja só, como é que a gente vai montar o gráfico da função de segundo grau? Primeira coisa, descobrir as raízes. Descobrir as raízes, ótimo, beleza, tá aqui, menos 4, menos 1, já marquei no plano cartesiano, né? O eixo x aqui, e aqui a gente tem o eixo y, desculpa. Agora, o que é que a gente precisa fazer? Marcar o nosso terceiro ponto, que a gente já conhece logo de cara. Quem é? Olha aqui, ó, o valorzinho do c. Esse valorzinho não é o valor onde a função toca o eixo y, então a gente vem aqui, bem fora de escala mesmo, e põe o ponto, né, que seria o 4. Então, já marquei as raízes, já marquei onde ela toca o eixo y. Agora, minha gente, é só observar uma coisa. Veja só, o A é positivo ou é negativo? Olha aqui, ó. O A é positivo ou é negativo? Ele é negativo, né? Tá óbvio aqui, é menos 1. Se ele é negativo, a concavidade, né, o buraquinho da parábola, vai estar para baixo. Se ele está para baixo e ele toca nessas duas raízes, é só você agora desenhar aqui, ó. Vai passar aqui assim, tá? Cortando mais ou menos, tá? Essa parte aqui não necessariamente vai ser o vértice aqui dessa parábola, tá? Meu desenho é só um esboço de como você deve desenhar. Mas eu acho que ela ficaria... Deixa eu desenhar isso melhor aqui, ó. Ela ficaria mais ou menos assim, ó. Uma coisa mais na escala que eu coloquei aqui. Ficaria uma coisa mais assim, tá? Então, esse desenho aqui está bem melhor, tá? A gente vai falar agora o que é o vértice, o que é isso do vértice, quando a gente for falar das formas da função do segundo grau, porque ela não tem só essa fórmula aqui. Então, ficou claro isso aqui? Para desenhar, descobre as raízes, marca onde ela toca o eixo y e já era. Então, vamos falar justamente desse carinha aí que é o vértice da parábola. Veja só, a função do segundo grau, ela não tem só aquela forma que a gente viu, ax² mais bx mais c. Ela também tem essas duas outras maneiras de ser escrita, né? Que é a forma fatorada e a forma canônica. Veja só, a forma fatorada, tá? E aí eu vou chamar a atenção aqui para você do seguinte, já já eu falo o que é. Ela é uma forma de escrever a função de segundo grau através das suas raízes. Então, se você souber as raízes da função de segundo grau, você pode escrever ela dessa maneira. A, que é o azinho lá que a gente conhece já, da função de segundo grau, vezes x menos x', uma raiz, vezes x menos x duas linhas, que é a segunda raiz. Por exemplo, lembra que as raízes lá era, acho que 1 e menos 4, né? Menos 4. A gente poderia, e o a lá era menos 1. Então a gente poderia escrever a função assim, ó, a, que é menos 1, vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Só que a segunda raiz é negativa, então menos da fórmula aqui com o menos da raiz vai ficar mais 4. E essa aqui, se você desenvolver isso aqui, né, com certeza vai dar a função que a gente viu lá. Fica como exercício aí. Então, se você tiver as raízes, você pode escrever a função de segundo grau sem problema nenhum dessa maneira aqui, com uma forma fatorada. O que é que eu ia chamar a atenção? Minha gente, olha, isso aqui vai servir para qualquer polinômio de grau maior ou igual a 2. Como assim qualquer polinômio? Qualquer cara que for escrito como uma equação assim, né, que a gente já viu, ax² mais bx mais c, ou se for grau 3, grau 4, grau 5, qualquer polinômio, né? Qualquer expressão dessa maneira que a gente chama de polinômio, ela pode ser escrito de uma forma fatorada, portanto que você saiba as raízes de aquele polinômio. Então, se tiver três raízes, se for um polinômio que tenha três raízes, você vai escrever o a, que é o primeiro carinha que aparece lá na frente, né, com cara de maior grau, vezes x menos x', vezes x menos x duas linhas, vezes x menos x três linhas, que seria a nossa terceira raiz. Se fosse 4, vezes x menos x 4 linhas, né, que seria a quarta raiz. E assim você pode ir fazendo para qualquer polinômio, tá? Então isso não se restringe só à função do segundo grau, isso vai para qualquer polinômio de grau maior ou igual a 2. Fica essa dica aí, principalmente para quem for fazer vestibular militar, ok? Tá, e a forma canônica? O que é que eu posso falar sobre ela? A forma canônica é justamente onde a gente vai encontrar
o vértice da função, tá? As coordenadas do vértice. E o que é o vértice da função do segundo grau? Repare só, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, né? É uma coisa mais ou menos assim. E uma parábola, ela tem um pontozinho aqui embaixo, tá? Ela tem esse pontozinho aqui, ó, no qual a gente pode chamar de vértice. E esse vértice, ele tem uma coordenada x do vértice e uma coordenada y do vértice. Então, se você souber quem são essas coordenadas do x e do y, né, do ponto do vértice, a gente pode usar a forma canônica para encontrar a parábola, tá? E para isso, a gente tem essas duas formulazinhas aqui para encontrar o x do vértice e o y do vértice, que é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a para encontrar o y do vértice. Veja só, veja só. Com o exemplo que a gente tinha lá, vamos pegar ele aqui rapidinho, ó. Esse exemplo aqui, a gente consegue dizer, ó, de que o x do vértice, que é menos b sobre 2a, substituindo aqui, já fazendo as contas, ó, menos 3 vai dar 3, aqui embaixo 2a vai ficar menos 2, esse aqui seria o x do vértice, né? Menos 3 sobre 2, tá? Você percebe que o x do vértice bate, ele está negativo, mais ou menos por aqui, né? Dá menos 1,5, mais ou menos, né? Vai estar por aqui na minha escala, né? O vértice está aqui, o x do vértice vai estar aqui, menos 1,5. E o y do vértice é menos delta, que é 25, né? Vou ver se dá para escrever aqui, vai dar. O y do vértice é menos 25, menos delta, sobre 4a, que vai ser aqui menos 1, né? Então vai ficar menos 4 já substituindo. Isso aqui vai ser positivo, né? Porque menos com menos vai dar mais. Menos 25 sobre 4, tá? Ficou bem apertadinho aqui, mas dá para perceber. Um número positivo, que é maior do que 4, então vai estar mais aqui para cima. Se a gente continuasse o eixo aqui, né? Aqui estaria bem fora de escala o y do vértice. Então, a partir do y do vértice e do x do vértice, a gente consegue aqui, ó, escrever a nossa função, tá? Naquele caso, né, o a era menos 1, então ficaria menos aqui no lugar do a, menos 1 vezes x menos o x do vértice, que era 1,5, negativo, né? Então isso aqui ficaria positivo, com menos da fórmula, ao quadrado, mais o y do vértice, que era 25 sobre 4. Fica como exercício, se você desenvolver isso aqui, você vai chegar naquela mesma equação que a gente chegou, tá? Então, forma canônica, se você tiver os vértices, você pode usar. Forma fatorada, se você tiver as raízes, você pode usar tranquilamente para encontrar a sua função de segundo grau. Eu já vi questão do Enem pedir as duas coisas, tá? Não na mesma questão, obviamente, em Enems diferentes, questões diferentes, mas isso aqui, com certeza, pode ser pedido com tranquilidade, falo com tranquilidade, ok? Vamos fazer agora um exercíciozinho, tá? Uma questãozinha do Enem 2017, onde eu vou querer chamar a atenção para você de uma coisa muito importante a se saber quando se fala de função de segundo grau. Veja só, repare só. Antes de ler a questão, eu vou falar isso. Lucro de uma empresa, o lucro, o que a empresa coloca, o que o dono da empresa coloca no bolso, a gente pode escrever ele como sendo a receita menos o custo. Anote isso porque isso é importantíssimo. A receita, que é o que ele ganha fazendo as vendas, é nada mais nada menos do que a quantidade vendida vezes o preço de venda. Beleza? E o custo, que é o que ele gasta para fazer essas vendas, nada mais é do que a quantidade que ele tem lá vezes o preço de custo. Tá? Então, aqui a gente poderia dizer que é a quantidade vendida, que aqui é a quantidade comprada, mas em suma é basicamente isso que você precisa saber. Esse Q não necessariamente é igual a esse, pode ser que seja, isso vai depender do contexto da questão. Mas em suma, o que você precisa saber é isso aqui, tá? Então isso aqui é importantíssimo para a função de segundo grau, porque em vários contextos isso pode ser encaixado e fazendo várias perguntas para você, como por exemplo, qual é o lucro máximo de uma empresa? Quando se fala disso, a gente quer saber, ó,
na forma fatorada aqui, onde a gente tem o x do vértice e y do vértice, quem é o máximo ou mínimo de uma função, tá? A gente pode dizer isso. E é isso que eu queria falar lá com o lucro. Porque veja só, se a gente tem uma função aqui do segundo grau, vamos dizer que é essa parábola aqui, ó. Ela está voando aqui assim. O vértice aqui, no eixo y, ele é um valor mínimo, porque a gente vem, desce e chega bem embaixo. E o y do vértice aqui seria o valor mínimo dessa função. Enquanto o x do vértice aqui, no gráfico, seria o valor no eixo x que torna essa função mínima. Tá? Isso é muito importante se saber. E se por acaso o nosso gráfico for com concavidade para baixo, né? Se o a for negativo, o valor do y do vértice aqui ele vai ser um valor máximo. E o valor do x do vértice é o valor quem torna essa função máxima. Então, preste muita atenção nisso. Coloque isso na sua cabeça. Não decora, aprenda. Quando a concavidade está para baixo, quando a concavidade está para cima, o valor do y do vértice é o valor máximo da função. Esse aqui, ó, é o valor máximo da função. Enquanto o valor do x do vértice é quem torna, olha o português, é quem torna máximo, tá? A mesma coisa, mínimo, desculpa aqui, galera. Quem torna mínimo. Enquanto que quando a concavidade está para baixo, agora sim, o y do vértice vai ser o máximo dessa função, enquanto o x do vértice é quem torna, é quem transforma, quem torna essa função máxima. Tá? Então, concavidade para cima, o y aqui embaixo é o valor mínimo da função. Lembra que o y é a função, né? Então, ele é o valor mínimo. E o x é quem torna a função mínima. Quando a concavidade está para baixo, o valor do y é o valor máximo da função, enquanto o valor de x é o valor que torna essa função máxima. Beleza? Então, feito isso, acho que a gente não vai ter muito tempo agora. Na parte 3, a gente vai fazer o exercício e sair super bem nele, beleza? Vejo você lá.